Aleluia, glória a Deus. Quantos testemunhos maravilhosos, né, irmãos? Deus se faz presente ao meio do povo dele, né? Ultimamente nós temos testemunhados vários testemunhos aí do projetando, né? Aquilo que o homem semeia, a Bíblia fala, né? Que isso ele vai colher. Belo testemunho, fico muito alegre, feliz, meu irmão. Eu sei da sua guerra, da sua batalha. A irmã Flaviana também é livramento. Deus cuida do povo dele. Eu queria falar para os irmãos o quanto eu estou feliz pela oportunidade que Deus assim me concedeu de hoje poder falar e retribuir um pouquinho do que Ele tem feito na minha vida ao longo desses 35 anos. Deus tem me dado muita oportunidade de louvar e engrandecer o nome dEle esses dias. E eu estou muito feliz por essa oportunidade, muito nervoso também, que eu confesso que essa noite eu não dormi. Acordei pela madrugada, preparando a palavra, vários dias. Mas nessa madrugada, Deus me deu uma palavra dos céus. Eu quero ser boca de Deus hoje aqui para você. Quero trazer uma palavra do trono para você. E quero te dizer que Ele se faz aqui presente. E que o sobrenatural do Senhor há de vir de uma maneira grandiosa aqui hoje. Eu queria que você curvasse a sua cabeça por um instante. Amém? Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus e saudoso Pai, neste momento, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha me usar, Pai, de uma maneira poderosa, que o sobrenatural do Senhor venha acontecer aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, traga ousadia, Pai. Me traga, Senhor Deus, a unção que vem da graça do Senhor. Não por meu alto merecimento, mas sim, Pai, pela graça que o Senhor nos concede. Deus, que o Senhor venha trazer o pensamento cativo à obediência do Senhor, ó Pai. E que todo sofisma da mente caia por terra agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria que você que trouxe a sua Bíblia, ou se tiver como projetar para nós, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 4 ao 6. Livro dos Atos, né, escrito pelo apóstolo Lucas, médico, muito usado ali naquela época por Cristo, né, e muito ousado, que diz assim, o tema, que eu coloquei um temazinho aqui, o Deus que transforma, amém? 9, quem achou, diga amém, por favor. Capítulo 9, do verso 4 ao 6, diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, e quem tu pregastes duro e para te recalcitar contra os arguilhões. E ele, tremendo, atônico, disse: Senhor, quem queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. Glória a Deus. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, até então Saulo, né, de Tarso, um homem fariseu, circuncidado, né, da cidade de Tarso, com uma cultura ali muito grande. Vou tirar esse óculos aqui, que eu coloco ele só para ler, que eu não gosto muito de óculos não, meus irmãos. Tenho uma dificuldade para ler aqui esse negócio. Esse homem era um fariseu muito dotado de sabedoria diante do Senhor. Ele era um homem que estudou muito com Gamaliel, que era um homem muito naquela época, muito, como que eu posso falar? Muito instruído na palavra da lei. Ele era uma referência daquela época. E só quem estudava com esse Gamaliel era só quem tinha muitas posses, muitas condições de bancar os estudos com esse fariseu, com esse rabino, né, se não me engano, né? Então, esse Gamaliel foi um mentor do apóstolo Paulo, até então Saulo. E quando ele foi instruindo ele ali, ele pregou com ele com muita exatidão sobre a lei. A lei traz ali o alto merecimento, né? O Pentateuco ele prega muito a lei. Então o apóstolo Paulo, até então Saulo, ele tinha muito discernimento do Pentateuco. Ele conhecia muito bem todas aquelas escrituras. E para ele entender que até então o caminho
que até então, naquela época, eu estive estudando sobre isso, o cristianismo era conhecido como o caminho. Então, era muito complicado ele entender sobre a graça do nosso Senhor Jesus. Para ele, aquilo ali era uma afronta muito grande, o que Deus tinha propagado até então no Novo Testamento, que era o nascimento de um rei que nasceu num lugar pequeno, nasceu numa manjedoura, não nasceu num lugar com status, nem numa família rica de posses. E do nada falar que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, para ele aquilo era loucura. Como assim? Eu estudei nos mais altos padrões, né, daquela época, que era na cidade de Tarso, que era uma cidade universitária. Ele conheceu um dos maiores fariseus da época, que no dizer aqui da Bíblia, que era Gamaliel. Não fala muito sobre Gamaliel na Bíblia, mas eu estive estudando um pouco sobre ele. Então, para Paulo era muito complicado, um homem aplicado na lei, muito determinado, muito rígido, entender o valor da graça, um favor imerecido. E então, ao passar do tempo, esse homem teve um encontro com Estevão. Ali na cidade de Jerusalém, esse Estevão foi o primeiro mártir, né, que relata na Bíblia. Foi um homem que teve ali no Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse como que se diz? Não é STF não, eu queria lembrar, nós temos um advogado aqui, eu esqueci o nome. Tribunal. Obrigado, irmão Cristo. Era um tribunal. E esse irmão foi levado a esse tribunal para ser julgado. Porque eles fizeram ali um motim falando que ele estava falando várias coisas que não condiziam com a palavra. E colocaram Estevão, ali resumindo um pouquinho a palavra, que meu tempo é meio breve. Ele foi julgado e apedrejado. E ali presente estava Saulo. Ali onde cita Saulo num dos primeiros livros, né, de Atos, nos primeiros capítulos, onde cita o nome de do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, nessa passagem com Estevão. E ali despojaram Estevão, jogaram as roupas, né, de Estevão nos pés de Paulo. Para ele ficou ali estático, creio eu, naquele momento, vendo aquele homem ser apedrejado por algo que ele acreditava. Isso me vem à memória como que hoje em dia está relaxado, digamos assim, o evangelho. Está muito light, está muito fácil. Nós vestimos uma roupa bacana, entramos nos nossos carros, viemos aqui para a igreja às quartas-feiras e aos domingos, e achamos que está tudo bem, está tudo beleza, estamos cumprindo o nosso papel como cristão. Isso me confrontou de uma maneira muito grande, porque o quanto esse povo sofreu para trazer essa palavra de salvação e restauração. Eu sou fruto dessa palavra, você é fruto dessa palavra de transformação. E esse homem até então não entendia. Por que ele não entendia? Porque ele conhecia somente a lei. A lei, se você faz algo, você tem que receber algo. Você faz para receber méritos. Mas a graça não. Você não precisa fazer nada a não ser reconhecer o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha e da sua vida. Então, quando esse homem teve presenciando aquela cena daquele homem que foi apedrejado até a morte, ele ficou atônito a ponto de falar assim: nós temos que acabar com os cristãos. Até então, com esse povo que segue esse tal de Jesus aí. Vamos acabar com esse povo. Não pode existir. Isso é como se fosse uma doença, creio eu, pensando Paulo naquele momento. E ele saiu de Jerusalém, pediu as cartas, né, para o pessoal do alto escalão ali, até então, né, na sinagoga. Pediu autorização e eles autorizaram ele. Pode ir lá e prender esse povo mesmo, porque esse povo é uma afronta para a nossa religião. Eles vão acabar com aquilo que Moisés deixou para nós. E assim foi feito. Paulo saiu de Jerusalém, foi sentido a Damasco, e marchando ali com alguns homens para pegar o povo, prender, matar. Irmãos, isso é muito grave o que Paulo estava fazendo. Ele estava acabando com a obra da cruz. Mas só que Cristo tinha um plano muito além do que qualquer homem pode imaginar.
Naquele exato momento que ele está caminhando, já chegando perto de Damasco, creio eu que cada vilazinha que ele passava, entrava, invadia as casas, procurava se ali tinha alguém que cria em Cristo, prendia, matava, açoitava. Chegando a Damasco, ele teve um encontro com o próprio Cristo. Penso eu, pastor, Cristo olhou assim: quem é esse cara aí? Quem que ele está pensando que ele é, meu irmão? Você está doido? O próprio Cristo desceu dos céus e se presenciou diante de Paulo e falou assim para ele: vamos lá, por favor, se puder projetar para nós. Ele fala assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és o Senhor? E disse eu sou Jesus. Meu irmão, quando você tem um encontro com Jesus, não tem como a sua vida não ser transformada, porque eu tive um encontro genuíno com meu Deus. Da onde Ele me tirou e onde Ele me colocou, homem nenhum faz. Quando eu estava com 18 anos de idade, eu fiz a maior burrice da minha vida. Eu não conhecia esse Jesus aqui. Eu não tinha nem sequer ouvido falar de como Ele transformava, de como Ele muda a vida de qualquer ser humano que abre o coração e deixa Ele entrar. Porque Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a tua porta, eu entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. Assim diz o Senhor. Ele é cavaleiro. Ele bate todos os dias na sua porta. Às vezes você não entende. Às vezes você está no ônibus, alguém está pregando, você não dá a mínima. O que esse cara está falando? Às vezes eu andava de ônibus, porque a vida que eu tive não foi uma vida estável financeiramente. Andei muito de ônibus. E às vezes eu olhava assim, quem já andou de ônibus sabe, geralmente está escrito lá, um adesivo azul, eu lembro até a cor dele: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu ficava olhando aquele adesivo, aquilo ficava batendo na minha cabeça. Teve uma época que nós íamos para jogos, mexia com torcida organizada. Eu tinha um primo que era mais velho e gostava muito de ir para jogos para brigar. Eu era muito brigão. E nesse negócio de ir para jogo, arrumar briga, a disposição que eu tinha para ir lá e fazer essas coisas, eu carrego comigo a disposição de vir para a igreja a qualquer hora, a qualquer momento, e fazer o que for para propagar o nome do meu Jesus. Essa mesma gana que eu tenho de fazer as coisas para Cristo era o que eu tinha lá atrás. Creio eu que assim também foi Paulo. Paulo tinha com ele aquela ânsia de levar o nome de Jesus a toda e qualquer criatura, não importando a distância. Às vezes nós estávamos lá na terrinha, saía a pé até chegar ali na Praça Cívica, onde ficava a sede da torcida do Goiás, da Força Jovem. A pé, correndo às vezes da polícia, cavalaria atrás, gente correndo e gritando e cantando. Irmão, isso era muita loucura. E não vai dar tempo de contar essa história completa, eu vou só dar um resumo. E um dia a gente arrumou uma briga séria, e no meio dessa briga séria teve morte. E eu com 18 anos de idade me encontrava na frente do homem de capa preta. Irmão, você não sabe o que é um desespero para um pai, para uma mãe, ver o filho naquela situação. E assim foi com meu pai e com a minha mãe. Foi a maior decepção que eu dei para eles. E aquilo para mim foi muito difícil superar. Mas esses amigos entramos numa briga no setor aqui próximo. E resumindo, aconteceu desse rapaz no meio dessa briga morrer. Eu respondi um processo de homicídio. Muitos anos. E foi para mim, muito difícil, porque eu não conhecia Jesus. Só que eu tinha um patrão que ele era cristão e conhecia a palavra de Deus e falou: Ricardo, eu vou te ajudar. É que se você se dispor a ir para a igreja comigo, o que eu puder fazer para te ajudar, porque eu te conheço, eu vou te ajudar. Ele pagou advogado para mim, eu fui pagando ele em serviço. Minha máquina, eu mexia com confecção, ficava escondida no fundo
da casa dele. Eu fiquei trabalhando ali mais de 3 anos, trabalhando para pagar as minhas audiências. Eu fui em todas. Comecei a estudar. Minha família teve que mudar de casa porque nós éramos ameaçados. Minha mãe teve que mudar. Eu estou testemunhando isso aqui bem rápido. Um dia eu vou ter tempo para contar isso aí para as nações. Um dia. E quando eu passei por isso, eu tive que ir para a igreja não pelo amor e nem pela obrigação, nem pela graça. Eu fui pela obrigação, pastor. Eu ia deitado num banco de um cadete para a igreja, lá na Praça da Paz, no Jardim Nova Esperança. Eu converti na igreja pequenininha que tinha 15 membros em 2005. Eu trouxe a minha primeira Bíblia que eu comprei naquela época. Essa Bíblia aqui, em 2005. Essa fase que eu passei na minha vida, comecei a namorar com a Sara, ela presenciou o final dessa história, dessa etapa da minha vida. Eu tive que ir a júri popular, com muitas pessoas me acusando. Mas Cristo sabia o que tinha no meu coração, porque a palavra dele diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma acusação há, meu irmão. Sabe por quê? Houve arrependimento. As consequências vêm. Eu tive que trabalhar muitos anos duro, irmão, andando a pé, de ônibus, porque o dinheiro que eu ganhava, eu tinha que pagar o meu advogado. Chegou um ponto que eu já não tinha mais condições de trabalhar tanto tempo para pagar advogado. Eu perdi 2 advogados. Um morreu por idade e o outro ele envolveu com crimes, enfim, mataram ele. E aí eu falei para minha esposa: eu não vou pagar advogado mais. Meu advogado, Cristo vai prover para mim. Ela: você é louco? Eu arrumei um advogado público e foi ele que foi usado para ganhar a minha causa. Eu passei o dia inteiro sendo julgado por um crime pesadíssimos, irmãos, triplamente qualificado. Deus foi tão bom que o juiz tirou as qualificações, porque os meus amigos daquela época, isso decorreu 12 anos eu respondendo processo, 12 anos, eu sofrendo, pagando aquilo ali. E aí, Cristo teve misericórdia de mim, porque eu sou falho e pequeno, mas a graça dele me alcançou. Nesse meio tempo que eu estava lá sofrendo, pagando juízo, Deus estava fazendo uma obra, operando milagres na minha vida, me livrando de várias outras coisas. Eu constituí uma família, comecei a estudar, comecei a fazer faculdade. E o juiz viu tudo isso, pastor. Ele falou: Ricardo, eu vou tirar as qualificações do seu homicídio, que era triplamente qualificado. Ele passou para homicídio simples. O senhor sabe o que é isso. Então eu não poderia ir mais preso. Eu ia responder um processo em liberdade. Mas você já pensou, todo dia, irmão, se eu fosse condenado, eu dormir no CPP ou no CEPAG, não sei como que funciona ali. Você ter que dormir e voltar para casa é muito perigoso. E eu: Senhor, eu não quero isso para minha vida não. Senhor, eu não quero isso para minha vida. Aquilo me dava um temor tão grande. Mas quando eu cheguei diante do promotor, ele começou a me acusar e falar aquele tanto de coisa que eu tinha feito, e realmente, de fato, eu tinha feito. Eu: Senhor, não mereço, eu vou ter que ir preso mesmo. Por fim eu já estava conformando, falei: para mim não tem mais jeito não, eu vou ter que dormir lá no gelado. Vou ficar guardado um tempo. Só que a misericórdia de Cristo foi tão grande que ele usou aquele advogado e ele começou a falar na réplica, na tréplica. Deu a hora do almoço, eu fiquei ali, eu e a Sara e Deus. Eu achei que na hora do almoço eu poderia sair para ir almoçar com elas. O policial veio, pegou pelo braço, me levou para uma salinha, parecia coisa de filme. Ela sozinha com a família do cara que a gente tinha executado. Ela sozinha, ela comendo bolacha. Você lembra disso, meu amor? Irmãos, é triste. Mas a misericórdia de Deus me alcançou, porque foram 4 votos para minha liberdade. 4 pessoas votaram, acreditaram em mim, que eu não poderia responder mais. Não porque eu sou bom, mas porque Cristo é bom, porque minha vida foi mudada e transformada por Ele. Isso, irmãos, eu quero terminar aqui um pouquinho da palavra, porque eu estou contando um testemunho aqui em meia palavra, mas vamos voltar para a palavra aqui, fecha parênteses aí dessa história minha, que a de Paulo foi muito maior e muito além. E eu te desafio você a ler histórias de Paulo, Atos dos Apóstolos, ler todas as epístolas desse homem, que foi usado por Deus tremendamente. E depois que ele saiu dali, irmãos, de Tarso, indo de Jerusalém para Tarso, ele teve um encontro, né, como diz a palavra, com Cristo. E depois desse encontro,
que ele teve com Cristo, ele foi e ficou 3 dias com fome, em jejum, porque ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia o Espírito Santo de Deus, ele não conhecia a graça, ele só conhecia a lei. E ele 3 dias ali cego, irmãos, apareceu um homem chamado Ananias. E Deus foi lá na casa desse Ananias e falou assim: ó, você vai lá numa casa assim, tal, procurar um tal de Saulo, e você vai colocar a mão nele, e ele está cego, e colocou todas as características de Saulo. Aí Ananias pergunta: mas Saulo não é aquele que matava? Você já pensou, irmão Zé? Sei lá, na casa do cara que estava matando o povo de Deus? Irmão, não é qualquer um que tinha coragem de ir lá não. E esse rapaz olhou assim, abençoou para Deus, falou: você tem certeza? Você vai ter que ir lá. E você vai pôr a mão na cabeça dele, e algo sobrenatural vai acontecer. E ele assim fez. Assim ele fez. Ele ouviu a voz de Deus, foi lá, colocou a mão na cabeça de Paulo, batizou Paulo. Creio eu que esse homem deve ter falado em línguas e chorado, irmão, você não está entendendo. Imagina um homem que deve ter se derramado em lágrimas diante de Deus, diante de Cristo, diante das circunstâncias, passando um filme na cabeça dele. Ainda ontem eu estava tentando matar esse povo, e agora eles estão aqui colocando a mão sobre a minha cabeça e me dando palavras de vida eterna. Isso é muito poderoso, irmãos. Isso nos desafia a propagar o Evangelho, a sair um pouquinho das redes sociais. Você já pensou se o apóstolo Paulo tivesse rede social, meu irmão? O que ele ia fazer? Porque ele com jumentinho ele andou metade do mundo. Você já pensou se ele tivesse as redes sociais para propagar o Evangelho? Quantas milhões e milhões de pessoas, quantos avivamentos não teria? Mas nós não precisamos do apóstolo Paulo, porque eu e você está aqui para representá-los. Eu e você somos os instrumentos que, da mesma forma que naquela época, na igreja primitiva, Deus usou aquele homem, Ele pode usar você e eu. Basta que você queira ir. Deus não te obriga a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Só basta você se dispor. E assim foi Paulo. Ele tocou o caminho dele, dali, pregando o Evangelho para todo mundo. Todo lugar que ele ia, ele falava de Deus naquela ênfase. Sabe quando você está naquele primeiro amor que você quer falar para todo mundo? Eu não pude falar na minha primeira hora. Eu não podia falar porque eu estava escondido dentro da casa do meu patrão. Eu não podia falar, irmão Cris, para ninguém que Jesus curava, que Ele tinha mudado a minha vida. Quando eu saí dali, durante algum tempo, eu fui na casa de um amigo meu, falar para ele de Jesus, para ele ir para a igreja comigo. A mãe dele, eu ouvi ela falar assim: eu não quero ver você andar com o Ricardo não, que ele não é pessoa para você. Você não sabe o que é isso, irmão. Às vezes você passou alguma coisa parecida, mas isso é um tapa na sua cara quando você escuta isso. Passado um tempo, a mãe dele me procurou e falou: Ricardo, vai atrás do Luan, que o Luan entrou nas drogas, e eu estou vendo que você está na igreja, Deus mudou sua vida. Eu não precisei falar nada para ela. O meu testemunho falou por mim, porque a sua vida, meu irmão, é um livro aberto que as pessoas olham e tiram como referência. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando você passa, irmão Daniel, a entender isso, o Espírito Santo de Deus brilha em você. Não precisa você abrir a boca para falar nada. Eu nunca fui pregador. Mas eu estou falando para você aqui algo que Deus me deu ontem à noite. Eu acordei incomodado, falei: Senhor, nem sei o que eu vou falar. Eu estou lendo aqui já tem alguns dias. Eu nunca fiz um negócio desse aqui para falar. Mas se o Senhor me usar, Senhor Deus, eu me disponho. Hoje eu entrei aqui até sem máscara, nunca tinha feito isso, esqueci de colocar meu cinto. Eu não tinha condições físicas para falar, porque eu até vomitar de nervoso, hoje eu vomitei. Falei: Senhor, eu não sou capaz de falar, eu não tenho dom de falar.
Se o senhor não puder estar comigo, Jesus, eu não tenho coragem nem de falar. Eu falar, irmão Marcos, vai ser 2 pedaladas, vai cair a corrente. Não tem argumento. Se não for palavras de vida eterna que vem do trono de Deus. Se for para me falar de mim, para você, ou para vocês, melhor dizendo, me desculpe minha expressão, eu prefiro nem falar nada, porque eu não tenho palavras de vida eterna para você. Somente Jesus que salva, só Ele que cura, só Ele que transforma, só Ele que liberta, só Ele que realiza o impossível na sua vida. Basta você crer, basta você crer. Aquele que crê, a palavra dele diz que poderá mover montanhas. Essa palavra pode estar percorrendo o mundo, sabia? A nossa palavra aqui pode estar percorrendo fora do Brasil, não há fronteiras. E eu pensava só de querer falar para 2 ou 3 amigos meus, e eu não podia porque eu estava escondido. E eu lembrei muito de Paulo quando ele ficou 3 anos escondido lá na Arábia, porque os apóstolos chegaram nele e falaram, esse cara tá doido demais, ele tá falando de Jesus demais, e ele matou muita gente do nosso meio, e como que ele vai ficar, né, irmão, falando de Jesus, sendo que ele estava perseguindo ele outro dia? Irmão, vai ficar lá um tempo, na geladeira lá, velho, descansa lá, meu irmão, depois você volta. Brunão, ele assim fez, ficou 3 anos buscando do Senhor. 3 anos. Lembrou que quando eu fiquei foragido durante 72 horas antes de me apresentar no homicídios aqui perto do IML, esqueci o nome daquele setor lá. Fiquei numa fazenda desse patrão meu escondido. Irmão, eu não conhecia nada de Jesus. Eu cheguei lá, tinha uma bibliazinha do Novo Testamento azul, desse tamanhozinho assim. Eu li aquilo lá, toda hora eu li, abria ali, eu não entendia nada, mas eu li aquilo. Fala, Senhor, fala comigo, eu não entendo isso aqui, cara, mas por favor, Jesus, fala comigo. E eu ali naquela angústia, naquela aflição, procurando. Quando você está caindo dentro de um buraco, você está caçando qualquer coisa para você se segurar. E graças ao bom Deus, eu achei essa Bíblia, que foi a palavra dele, que eu lia ela todo dia. Coloquei essa Bíblia no meu bolso, do Novo Testamento, que era da mãe do meu patrão, que ficava lá nessa chácara. Todos eles são evangélicos, é minha mãe espiritual, uma pessoa que eu tenho muito apreço. Ela e a tia Alessandra, juntamente com o tio William, foram os Barnabés da minha vida. Foram eles que me trouxeram para a palavra do Senhor. Foram eles que nos resgataram para o Senhor. Foram eles que nos... Como que eu posso te falar? Já viu uma criancinha, eu tenho uma bebezinha, você pega no braço, vai dando ali, né, uma papinha, aí depois você dá um negocinho mais sólido um pouquinho, e foi gradativo. E eu chegava nela e questionava ela com tantas coisas, irmão Jeová. Dona Geralda, mas eu não entendo isso aqui. E ela, tadinha, às vezes ela não sabia explicar algumas coisas, ela pergunta o pastor. E eu perguntava esse pastor, que é o pastor Adão Maria, muito amigo meu até hoje. E aí eu conversava com ele muitas coisas, ele me ensinava muitas coisas, e isso foi me fortificando. Assim pensou eu, Paulo, tete a tete com Jesus, tete a tete com Jesus, diretamente com o trono, porque Jesus desceu do trono para falar com ele. Como foi esses 3 anos de Jesus com o apóstolo Paulo? Quanto Jesus agregou no ministério de Paulo? E saindo dali ele voltou para lá para querer falar com Pedro. Já pensou, hein? Pedro e Paulo, encontro de titãs, né? 2 caras que fizeram a diferença na igreja primitiva. E Paulo tinha uma vontade muito grande de conversar com Pedro. E chegando lá ele não encontrou Pedro, ele encontrou somente Tiago, irmão de Jesus. Mas mesmo assim, teve um Barnabé, como assim eu disse. Esse Barnabé pegou o apóstolo Paulo pela mão, falou, vem cá, cara, eu quero que você ande comigo. E até então, ele tinha ido ficar 14 anos no óleo, esperando, costurando tenda, porque ele começou a pregar tanta palavra ali, e o povo não aceitou ele, ele teve que fugir daquela cidade de Jerusalém. E aí ele foi voltar lá para as origens dele, lá para Tarso, voltou lá para Tarso, ficou lá 14 anos, irmã Cris. Você já pensou 14 anos sem você
poder falar de Jesus para muitas pessoas, sem poder exercer sua fé, porque ele ouviu os líderes dele. Quando você é novo convertido, você acredita em muitas coisas. E aí, ele ficou ali esperando e ninguém chamou, o povo esqueceu do apóstolo Paulo. Mas quando você tem uma amizade verdadeira, Bruno, as pessoas jamais esquecem de você. Barnabé foi lá atrás de Paulo, pegou Paulo, falou: Paulo, vamos para Antioquia. Vamos para Antioquia, que eu estou lá e eu quero você comigo. Porque um cordão de 2 dobras não arrebenta tão fácil, e a gente vai fazer a diferença. E eu creio que esse Barnabé pegou Paulo pela mão, levou ele para lá, e eles foram pregar em Antioquia, e houve curas, sinais e maravilhas, porque Cristo era com eles. Assim tem que ser na nossa vida, meu irmão. Assim tem que ser todos os dias da nossa vida. O presente que Deus te dá é o hoje, não o amanhã e nem o ontem, é o agora. Não depende de mim, irmão Alan. Não depende de mim o culto ser diferente. Depende de você. Depende o quanto você está buscando aqui. Não porque eu estou falando, mas o quanto você está com o coração aberto, apto a receber do trono da graça do Senhor. Porque nada aqui que você está recebendo, nada aqui é terreno. Tudo é celestial. Você tem que entrar no culto todos os dias e sair daqui transbordando. Transbordando por quê, Ricardo? Porque não faz sentido você vir aqui, entrar e voltar para sua casa da mesma forma que você veio. Se for para você fazer assim, irmão, é melhor você ir para o cinema. Você pelo menos vai ter história para contar. Aqui não, aqui é para você ter todos os dias o alimento, o maná, vindo diretamente do trono da graça do Senhor. E eu creio, irmão, que todos os dias, a partir de hoje, que essa palavra venha adentrar no seu coração e não venha sair. Eu me disponho a estar aqui na casa do Senhor, se for por mais 200 anos, para fazer a mesma coisa. Se for para limpar o chão, se for para lavar o banheiro, eu estou aqui. Eu admiro muito a irmã Divina pelo que ela faz. Irmã Divina, só Deus sabe o quanto é difícil limpar isso aqui. Irmão, você está entendendo? Não, eu vim aqui lavar, mas o Alan, o Elcio, o Bruno, o pastor, irmãos, não é fácil. Só que quando você só vem no culto e vai embora, você não tem dimensão do que é cuidar da casa do Senhor. Estevão, quando ele foi chamado a ser um diácono, a Bíblia fala que tinha que ser homens íntegros, retos, né? Diante e dispostos a fazer, arrumar a mesa para o pessoal comer. Então você tem que se dispor. E foi um cara que, na hora da morte, foi que eu relato assim, dessa forma, porque eu vejo Cristo nele. Nesse momento da morte dele, ele pede: Senhor, não imputa esse tal pecado. Não culpa esse povo por estar me matando. Eles não sabem o que fazem. Foi mais ou menos o que Cristo falou na cruz. E assim foi Estevão. Ele era discípulo, tinha Cristo como referência. Nós temos que tirar o servo dos servos, que é Cristo, como referência em tudo. Em tudo. E aí, passado mais algum tempo, desses 14 anos de Paulo, né? Ali ele volta junto com Barnabé para pregar o evangelho aos gentios. E ele foi confrontado, irmão Zé. Foi confrontado, fala: como assim? Porque até então eles pregavam o evangelho somente ali para os judeus, para o povo que conhecia a lei. Pedro pregava muito para aquele povo que conhecia a lei, batia ali muito de frente com eles, tentando ensinar o que era a graça de Jesus Cristo. Mas Paulo foi além, porque ele era capacitado e qualificado, não só pelos homens, mas por Jesus. E ele saiu dali para pregar para os gentios. O que eram os gentios? Eram os bárbaros, eram pessoas incrédulas. Ali na Grécia com Roma, tinha muita incredulidade, irmãos. Tinham reis ali que matavam pessoas somente para se divertir. Paulo foi acusado de botar fogo em Roma sem nem ter sequer pegado num palito. Mas Nero, com toda a sua maldade, o cão na terra, colocava cristão. Quem não assistiu o filme Paulo de Tarso, eu desafio você a assistir. Irmão, você não está entendendo não. Colocar aquele tanto de criança
homens, mulheres pendurados pela fé, só porque eles eram crentes, assim como eu e você, nossos irmãos, pendurados e pegando fogo vivo, metia fogo no pessoal vivo. Você está entendendo o que é isso? Quantas pessoas dias atrás, 2018 agora, um cara negou lá no Irã, negou que não ia mais usar o Alcorão, que ele ia ser cristão, que ele ia exercer a fé dele. Aquele país não dá essa oportunidade, porque lá não é um país laico como o nosso. E aí o que aconteceu? Ele foi enforcado. E deram ainda, antes dele ser enforcado, falaram para ele assim, falou: olha, se você quiser negar a sua fé, nós vamos deixar você passar batido dessa vez, mas aí você tem que converter islamismo. É islamismo mesmo? Eu acho que lá não é islamismo. E eu vi essa reportagem, eu fiquei atônito, falei: gente, como que pode, né? Quanta maldade em pleno século 21, quantas pessoas hoje não estão morrendo só porque crê no nosso Cristo que salva e não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, só Ele tem palavras de vida eterna. Irmãos, eu quero te dizer que hoje será um marco sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé. Eu quero fazer uma oração com vocês. E quero te falar novamente, lá em Romanos 5. Projeta aí para mim, por favor. Romanos 5, 20. Só para frisar e fechar com chave de ouro. Que essa palavra penetre no seu coração de uma maneira sobrenatural. Que diz assim: porém, deixa eu colocar meu óculos aqui que eu estou meio cegueta. Porém, veio para que transgressão se ressaltasse, mas aonde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. E que essa graça possa te alcançar todas as manhãs, todos os dias de sua vida, porque nós somos enviados por Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja do ontem, a igreja de agora e a igreja de amanhã sempre estará conosco. Meus queridos, se tem alguém aqui, posso, irmão? Rapidinho. Se tem alguém aqui que quer se reconciliar a Cristo, que quer desfrutar dessa palavra de salvação, já temos um aqui, que quer reconciliar, fala: eu estou muito crente, mas se tem alguma coisa que você está precisando aí, irmão, como que eu posso te falar, a fortalecer na sua vida, na sua caminhada cristã, eu te desafio a vir aqui, nós iremos orar por você. Eu irei passar agora para o nosso pastor, está orando pelo irmão, e eu agradeço muito a oportunidade, e que Deus possa te dar mais uma oportunidade, se não for hoje, amém?